Bom dia! Café da manhã sem açúcar é porrada. Primeiramente, bem-vindos. Esse aqui é meu programa de áudio que eu não sei classificar, não tenho experiência em fazer nada do tipo e me sinto muito estranho fazendo. Mas eu tive a ideia e gostei. A questão do café, não tomem esse açúcar, inclusive, senão eu vou ter que dar um soco em você. Mas Felipe Neto fala sempre almoço com Felipe Neto. Isso é uma grande... É muito poderoso nas palavras dele, porque eu conheço pessoas que assistem e consomem durante o almoço. Você não tem nenhuma obrigação de consumir isso durante seu café da manhã, mas é recomendável, certo? A vibe vai ser essa, de início de dia. Estou me preparando para ir fazer alguma coisa de útil enquanto isso, porque eu não escuto um estranho falando coisas estranhas. Então, passe seu café, sente, tome seu café, coce a bunda, cheire. Caramba, gostoso. Sirva seus cachorros uma ração de qualidade, uma bem merda, porque ração é ruim de qualquer forma, e lave suas mãos, porque você vai ter que cumprimentar alguém. Siga sua vida, mas durante esse processo, escute essa voz enjoada na sua cabeça. How wish we're here. Minha forma de procrastinar hoje é muito legal, que é a meditação. Então, mais ou menos, eu tô fazendo merda nenhuma, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo alguma coisa que dizem ser produtivo pra minha... Sei lá pra que eles dizem que é produtivo. A gente só conhece, é cultura popular, né? Então você senta, respira com a coluna ereta, pensa sobre respiração e não faz nada durante minutos ou até horas, se você não dormir, né? Tem até a rede social. O que acontece muito comigo, maldito seja ela, mas é uma coisa que a gente já não quer muito ficar falando, porque a gente não pode sentir o mínimo de orgulho disso. É ridículo e muito normal. Ou não é ridículo porque é muito normal. E talvez isso defina o que é ridículo, né? Como diz Hugo Chaves, não adianta nada um elefante ter asas se ele não quer nadar. Mas não se culpe, sério. A questão da procrastinação vem da história, e eu tô falando da sua história de vida mesmo, ou até de antes disso. Antes de você nascer, você estava no útero, você estava num lugar quentinho, úmido, entendeu? Recebendo alimentos, carinho de quem tá de fora, e numa posição fetal, igual você fica na sua cama quando você tá triste, quando você quer voltar pro útero, quando você quer se sentir daquela maneira de novo, confortável. Então a procrastinação já nasce contigo, porque depois que você nasce, mesmo que você tenha um choque de realidade, mesmo assim você vai se deparar com chorei, limpou meu cu assado, chorei, me deu alimento. Então a gente cresce nisso, a gente cresce disso, entendeu? Então é muito normal a gente procrastinar muito tempo e às vezes é preciso. Eu acho que sim, né? Mas aí você vai ler um artigo científico, porque você vai vir no meu achismo, você é um idiota. Aí a gente tem os adultos. Os adultos viveram uma vida, perceberam que se eles não tivessem procrastinado tanto em certas épocas, eles poderiam estar melhores hoje, no que eles acreditam que é melhor. Então, quando eles têm um filho, o que eles querem fazer é empurrar esse filho para longe da procrastinação, levar ele pro estudo, entendeu? E aí o filho fica sendo empurrado para isso sem entender. Ele não tem como ter empatia por você, senhor adulto, adulta, porque ele não sabe o que é responsabilidade, ele não teve que se deparar com isso. Ele está conhecendo o mundo, ele está numa época de experimentação, certo? E em vez de, às vezes, os pais, é uma falha paterna e materna, impulsionar ele a conhecer e não a se envolver com responsabilidade, por exemplo, no esporte. Tipo, provou, não gostou, mesmo que você admire, vamos para outra coisa, vamos ver. Porque uma época da sua vida, e aí sim você vai ter que começar a desenvolver responsabilidade, você vai precisar de uma certa determinação. A gente cresce com uns jovens adultos que entram em faculdades e saem o tempo todo porque eles foram ensinados a ter que ter responsabilidade, mas ainda não descobriram em que eles querem responsabilidade, entendeu? Porque essa questão infantil, essa época,
é muito mal administrada pelos pais, porque eles não entendem essas fases da vida, porque só queriam que quando eles tivessem 3 anos de idade, eles começassem a ler Einstein e virassem adultos, sendo revolucionários na área, entendeu? Aí nisso, ainda tem quando você cresce, seu pai e sua mãe falam: Você só desiste das coisas. A gente desiste de investir em você. agora você pode surtar à vontade. Aí a gente tem aquela criança que agora vocês vão fingir que eu criei de forma ficcional. E ela se torna adolescente. E a gente sabe que ela vai ter que ter a responsabilidade, porque na cabeça dela ela sabe: ok, eu estou perto de ser um adulto. E adultos precisam ter coisas neles para que eles possam viver bem. É o que a sociedade cobra. E agora eu tenho que tomar algum rumo, porque eu não tenho nada. E tem esse choque, sabe? Para onde eu vou? Para qual direção eu vou para ter conteúdo? Agora eu vou ter que parar de viver na experimentação e criar conteúdo em mim. Porque eu agora vou fazer parte de mim no futuro. E a diferença é o tempo. E como eu vou usar o tempo? Então a gente encontra um adolescente muito perdido. Muito perdido em que área vai, porque isso não foi bem aprofundado. Ele segue os conceitos morais, ele segue as indicações paternas e maternas, e aí ele começa a virar o rebelde que os pais não gostam. Pois é, o seu filho tem personalidade, ele é um sujeito, ele tem identidade, quer dizer que ele não é você, e ele não é o que você quer dele. E você não ajudou ele a descobrir quem ele quer ser e quem ele é. E agora ele vai ter que fazer isso e ainda vai ter que lutar contra você. Logo ele percebe que os pais são uma instituição a se lutar contra. E aí você tem a rebeldia, porque ele leva isso a um excesso, né? A gente tem um exemplo de LaVey e de Crowley, que estudam o ocultismo, mas os pais deles eram religiosos cristãos. E talvez o nível de radicalismo disso empurrou eles para a direção que eles foram. Tanto LaVey criando a Bíblia satânica do neossatanismo, quanto o Crowley com a Telema e todo aquele reconhecimento que ele teve na época e a sua relevância. Parênteses. Usar o Telema pro Crowley foi um mau exemplo. Seria melhor falar sobre todas as publicações de ocultismo que ele tirou do oculto depois da Golden Dawn. Macaco tomou o rabo no galho para não cair da árvore. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar o esporte e aceitou o xadrez porque foi convencido pela retórica do professor de educação física, sabe? Então, se você considera o xadrez válido na área de esporte, porque você não considera também o League of Legends? Tipo, eu nunca vi um esporte tão legal onde você pode ser burro, gordo, sem saúde em ambas as áreas e mesmo assim poder falar: eu sou um atleta. Inclusive, sobre isso, eu recomendo você escutar Lamer, que é a música do dia. Porque eu levo mais ou menos assim uns 30 minutos escutando e também eu finjo que sou produtivo nesse tempo, como se isso ampliasse a minha cultura e meu conhecimento sobre música, mas não, é só um som na minha cabeça. Taran, tan, taran. Cara, quando eu era criança, um dia eu tinha dever pra fazer e não fiz. Era pro dia seguinte, mas eu preferi passar a tarde toda soltando bolha na sacada de casa, tipo, a tarde e a noite inteira. Eu fiquei só soltando bolha porque eu tinha ganhado aquele brinquedo no dia. E aquilo foi muito legal, mas depois eu tomei um puta esporro porque eu tinha o que fazer. E, bom, responsabilidade na infância, a gente não tem muita empatia do valor dela. Mas a escola pelo menos nos incentiva a entender melhor, né? Agora, quarentena é complicado. Quarentena você tem muitas coisas para fazer fora de casa e você não vai sair para isso, né? A não ser que você precise mesmo. Então, você vai fazer o quê? Vai ser produtivo? Vai ver muita série? Você vai deixar meio termo? Eu tentei usar esse tempo, que também é um tempo de solidão, para olhar para dentro de mim e tentar ver o que fazer, né? Porque
querendo ou não, agora eu sou um jovem adulto e aquelas questões são bem amplas para jovens adultos e se encaixam em mim também, né? Um exemplo disso, sobre minhas reflexões, é tipo jogos. Ano passado eu gastei muito tempo com o jogo. E sabe o que eu vou levar de jogos pra minha vida? Nada, nem o costume deles. Eu não quero pensar em ser um adulto que fica jogando e perdendo horas, porque é muito tempo que leva um jogo, cara. E eu tenho outras pretensões. Eu gosto de música, eu gosto de psicanálise, eu gosto de pensar em ser inteligente e pensar em tocar e me expressar. Então, jogos não fazem parte do que eu pretendo e não são muito relevantes pra mim. Eu não tenho uma paixão por eles, mas eu perdi muitas horas da minha vida com isso. E então, pra mim também era uma procrastinação. Você vai colocar mesmo RP? Você tá me zoando? Caraca.